quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que entregarei essa terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha herança, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhes entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e os feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no, e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levantaram-no a Jerusalém, e morreu ali. Você pode dizer amém? Amém. Por favor, se assente, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. O Senhor, Deus, voltou ao coração do pastor dessa igreja para me dar a oportunidade na noite de hoje. Eu já estou quase me tornando a pregadora oficial de missões. Não é? Meu Deus, enfim, vamos lá. Eu falo: Senhor, missões, me ajuda, abre-me uma palavra, né? E eu não me preocupo com o tema, aquilo que Deus voltar ao meu coração, a gente ministra. Mas estamos diante desse texto muito lido, pelo menos por mim. É um texto que eu ministro bastante, por onde vou, por onde me convidam. Eu sempre cito essa passagem, mas nunca a ministrei da forma que o Senhor Deus me conduziu nesta noite. Então eu te convido a prestar atenção por alguns minutos, e logo após, se o Senhor permitir, estaremos orando pela igreja, na certeza que hoje será um dia aonde o Senhor Deus colocará pessoas para andar novamente. Aleluia. Isso, eu vou repetir isso aqui. Na certeza que hoje Deus vai colocar alguém para andar de novo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O texto sagrado nos diz que após a morte de Josué, o povo que está já na terra prometida, eles oram ao Senhor porque eles precisam ainda ocupar ou tomar posse de outros territórios. Entendemos o contexto que quando o Senhor Deus chama Abraão, o Senhor havia prometido essa terra ao seu povo, aos descendentes de Abraão, e a terra é de Deus. Mas os inimigos porque eles eram pagãos, eles eram profanos, eles tinham costumes indecentes, e chegou a hora do povo Israel ocupar essa terra, que é a terra que mana leite e mel, prometida por Deus a Abraão. Anos e anos se passaram com esse povo no território egípcio, sendo escravo naquela terra. Mas o Senhor Deus levanta um libertador, Moisés. Eles estão no deserto, os irmãos se lembram disso. E enquanto Moisés está no deserto, é interessante que Moisés está formando alguém. Moisés, ele está no deserto, sendo instruído por Deus, para que o tabernáculo, os utensílios, a lei de Deus foi dada por intermédio de Moisés ao povo. Moisés está cumprindo o propósito dele. Mas ao mesmo tempo que Moisés cumpre o seu propósito, ele também está forjando outra pessoa. Porque entendemos que uma obra missionária,
Entendemos que uma igreja, ela só vai alavancar e que uma obra de Cristo só será bem feita e realizada quando nós entendermos o nosso papel na obra de Deus, mas quando entendermos que é necessário também formar mais um. É necessário também que outros sejam formados por meio de nós. Moisés entendeu isso. Só que Josué, segundo a narrativa que temos, Josué não deixou nenhum sucessor. Josué foi discipulado, mentorado, aprendeu. O texto sagrado nos mostra que Josué estava sempre aos pés de Moisés, sempre estava para o lado da tenda. Os olhos de Josué estavam em todo o tempo sobre Moisés. Só que quando Moisés morre, Josué assume a liderança. Deus vem confortá-lo e dizer para ele: não se preocupa, porque Moisés está morto, mas da mesma forma que eu agi por meio de Moisés, eu vou agir também por meio de você. A forma e a habilidade de Deus usar é distinta. Moisés foi usado por Deus de uma forma, Josué foi usado por Deus de outra forma. Josué foi usado como aquele guerreiro que precisava encabeçar uma liderança de um exército, de uma guerra, para poder entrar no território aonde Deus havia prometido e estava ocupado pelos inimigos. Eles precisavam batalhar ali dentro, e Josué era a pessoa adequada para isso. Josué fez coisas muito nobres. Josué fez coisas muito grandes. Josué foi guerreiro. Josué venceu batalhas. Porém, Josué não preparou ninguém para ficar no lugar dele. Quando Josué morre, o povo agora precisa agir sozinho. É por isso que dentro do livro dos Juízes vai chegar um momento onde a narrativa vai dizer que o povo fazia o que queria, que o povo fazia da forma que eles achavam melhor, porque não ficou um líder forte, capacitado para poder instruir esse povo. Talvez você me pergunte: mas por que Josué não preparou alguém, assim como ele foi preparado por Moisés? Não é algo egoísta da parte de Josué, porque ele foi preparado por alguém, ele foi ensinado por alguém. E por que é que ele não deixou ninguém? Talvez você fale: ele ficou desapercebido. Talvez você fale: ele se envolveu tanto com as batalhas, com as guerras, que ele se esqueceu de preparar alguém. Aí eu venho dizer para você que não. Havia algo dentro do coração de Josué que possivelmente ele ainda não tinha vencido. E é por isso que ele não preparou ninguém. Se você olhar Números, capítulo de número 11, a partir do verso de número 27, você vai encontrar uma ocasião onde o Senhor Deus disse para Moisés que ia distribuído o mesmo Espírito que estava sobre Moisés, sobre 70 anciões, para que as cargas de Moisés fossem aliviadas. E existe um episódio dentro dessa narrativa que dois anciões, dois homens, dois cidadãos, Eldade e Medade, eles estavam profetizando também no arraial. E alguém vai correndo até Moisés e fala para Moisés: olha, eles estão profetizando. Quando na verdade não diz para Moisés: me perdoe, diz para Josué, que era mais próximo de Moisés. Quando Josué escuta que tem pessoas profetizando também, ele corre até Moisés e fala para Moisés: pede para que eles parem de profetizar. Pede para que eles deixem esse ofício. Manda com que eles se calem. Moisés dá uma olhada para Josué e Moisés diz: porventura está tendo ciúmes em meu lugar? Oxalá, ou tomara que todo o povo fosse profeta. Tomara que toda a nação, todo o povo recebesse do mesmo Espírito para poder profetizar. A mente de Moisés era distinta. A mente de Moisés era aquela mente que preparava um sucessor. Era aquela mente que queria que todos fossem cheios do Espírito Santo. Mas Josué não. Josué era alguém egoísta.
Josué era alguém ciumento. Josué era alguém que não queria dividir a unção, dividir a chamada. Josué era alguém egocêntrico. Enquanto nós, como igreja de Cristo, formos ciumentos, egocêntricos, enquanto nós não entendermos que é necessário formar outros, que é necessário capacitar outros, que é necessário deixar outros no lugar, a igreja fica parada, a igreja fica estagnada. Precisamos formar outros. Ou tu está achando que o ofício é só meu? Ou tu está achando que o ofício é só teu? O que é que passa pela nossa mente? O que é que passa por um departamento missionário? Na mente de um departamento missionário. O que é que passa pela mente de uma liderança? O que é que passa pela mente de alguém que é enviado como missionário a fazer uma obra? Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo é alguém que sai a abrir igreja, a gente sabe disso. Ele é o apóstolo dos gentios, mas ele não ficava mais de 2 anos e meio aproximadamente no local. Ele chegava, pregava e já segurava e falava: vem comigo que eu preciso te preparar. Vem aqui que eu preciso te ensinar. Vem aqui que eu preciso te formar, porque tem outros campos para ir, tem outros lugares para avançar, tem outros lugares para conquistar, mas se nós não prepararmos e não forjarmos, nós não vamos conseguir alcançar outros territórios. Talvez tu acha que não sei qual o teu entendimento, a tua aproximação com Deus, não sei qual a tua visão, não sei se a minha visão é pequena demais, ou se é a tua que é grande demais, ou se está paralela, eu não sei, mas entenda uma coisa, não é plano nem vontade de Deus que a obra fica presa na minha mão, não é plano nem vontade de Deus que a obra fica restrita em mim. Deus quer que tu avance, Deus quer que tu profetiza, Deus quer que tu cresça, e tem mais, Ele quer que tu cresça e que tu forme outros. Abrimos um trabalho, sempre tivemos, desde quando estamos aqui em Carapó, só no período da pandemia que não, sempre tivemos o trabalho do Círculo de Oração nos Lares. Quando foi o ano da pós-pandemia, o Senhor Deus disse para mim: está na hora de voltar. E eu: sim, Senhor, nós vamos voltar. Ele disse: nós não. E eu falei: como assim nós não? Não, tu não vai lá. E eu disse: Senhor, eu não vou. Ele falou: não, tu vai colocar outra pessoa para ir no teu lugar. Amém, Jesus. E tu não pisa o pé lá. E eu falei: não, Jesus, não pisa. Algumas pessoas: a pastora não aparece. Eu estou debaixo da autoridade de Jesus. Tu não vai pisar o pé lá. Por quê? Porque elas precisam ser formadas. Elas precisam crescer. Elas precisam uma confiar na outra. Elas precisam também fazer essa obra. Não está no meu domínio, não está no teu domínio. E se você acredita ou não, esse espírito egoísta, não, se dissermos espírito, né, eu já estou aí indo paralelo aos irmãos, mas essa obra da carne, chamado egoísmo, ciúme, essa obra da carne nos limita. E sabe que por detrás desse sentimento tem uma desculpa. E qual é a desculpa? Aquela pessoa não é capaz o suficiente. Aquela pessoa não pode. Aquela pessoa não sabe. Não, aquela pessoa não canta afinado. Não, aquele outro não prega 1 hora. Aquele outro não sabe falar, enrola toda a língua, ninguém entende nada. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Quem aqui começou sabendo? Quem aqui começou sendo né? Eu ministrava, irmão, 5 minutos.
Amém. Ministrava 5 minutos e tinha palavra, oração e revelação. 5 minutos. Ninguém começa assim, não. Mas a gente precisa formar. A gente precisa investir. A gente precisa acreditar. A gente precisa soltar. A gente precisa abrir mão. Só que nós temos um outro problema aqui, como disse o pastor Emerson, claro que ele não colocou com essas palavras. Eu apenas interpretei dessa forma, nem sei se foi o que ele quis dizer. Mas talvez temos uma liderança como Moisés que esteja querendo ensinar. Mas nós temos pessoas indisponíveis para aprender. Porque é muito fácil talvez olhar para uma liderança e julgá-los e criticá-los. E dizer que não está tendo um desenvolvimento de acordo com a minha visão. Não está tendo um desenvolvimento X. Mas será que temos pessoas disponíveis para ficar aos pés da liderança para poder aprender? Talvez temos liderança que quer soltar, que quer deixar ir. Mas será que existe no nosso tempo hoje pessoas disponíveis como Josué para ficar aos pés de Moisés? Para ficar, eu quero aprender, me ensina. Eu quero aprender, me ensina. Certo é que Josué não preparou ninguém. Certo é que Moisés preparou alguém. Só que quando chegou em Josué, Josué morreu, o povo começou a fazer o que queria. O povo começou a se dispersar por falta de uma liderança que ele não capacitou, que ele não ensinou. O texto sagrado nos diz que após então essa morte, conforme lemos, o povo então ora a Deus e Deus dá o direcionamento. Nesses primeiros capítulos, o povo ainda consulta a Deus. O povo ainda ora a Deus, mesmo sem uma liderança forte. E quando eles oram, perguntando quem seriam os primeiros, pois eles eram divididos em tribos, qual seria a primeira tribo que ia lutar, guerrear, subir contra os cananeus? O Senhor Deus então escolhe a tribo mais forte, que era a tribo de Judá. Presta atenção nisso, Judá era a tribo mais numerosa. Judá era a tribo mais preparada, era a tribo maior e mais reconhecida dentre as 12, era a tribo de Judá. Judá então é selecionada por Deus. Presta atenção nesse detalhe, se Judá é a tribo maior, mais poderosa e numerosa, a tribo de Simeão é a tribo menor, inferior das 12. Judá foi escolhido, só que Judá não quer ir sozinho. Judá vai pedir, essa tribo vai pedir auxílio aos seus irmãos. Só que eles não vão em outros que são iguais que ele. Eles entendem, estão na direção de Deus e eles vão procurar auxílio com a tribo que era menor. E eles vão e falam, olha, vocês vêm comigo, quem? O maior. O mais poderoso, o que tem mais, o mais grande, o que tem mais poder, o que tem mais graça. Irmã, tem pessoas que têm mais, claro que tem, cada um recebe segundo a sua fé. Cada um recebe segundo a medida da sua fé. Então, se alguém tem mais fé, então com certeza ele recebe mais. Irmã, é verdade isso mesmo? Não tem como embasar, melhor que tem. O Senhor Jesus chama e o Senhor Jesus distribui talentos. A um ele dá 5, a outro ele dá 3, a outro ele dá 2, a outro ele dá 1. Se eu não me perdi no raciocínio, é isso. E por que para uns ele dá mais e para outros ele dá menos? Porque Jesus ele diz, porque cada um recebe segundo a sua capacidade. Então é certo que uns têm mais, só que esses que são maiores,
da tribo de Judá, eles não são orgulhosos, prepotentes, ao ponto de menosprezar o auxílio dos menores. Eles descem num patamar de grandeza muito grande. Oh, aleluia! Eles descem num patamar de humildade muito grande. Aleluia! Eles entendem, fomos escolhidos e somos os maiores. Mas, meus irmãos, posso dar uma palavra com vocês? Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que tu suba comigo. Eu preciso que tu venha nessa guerra comigo. Eu preciso que tu venha e me ajude. E depois eu vou ajudar vocês também. Aleluia. Ah, mas eu sou maior, não preciso de ninguém. Sou mais inteligente, não preciso de ninguém. Ah, esse território é meu, ninguém entra. Sabedoria que é minha, ninguém entra, ninguém entra, ninguém, não preciso. Enquanto não mudarmos o nosso pensamento, enquanto não mudarmos a nossa visão, primeiro eu preciso forjar alguém, preparar alguém. Eu não posso ser egoísta a ponto de reter o que Deus me deu só para mim. Eu preciso ensinar alguém. Eu preciso passar para alguém. Eu preciso ajudar alguém. E você sabia que quanto mais você ensina, que quanto mais você doa, quanto mais você fornece ajuda e conhecimento para alguém, você sabia que quanto mais você recebe? Quanto mais você doa, quanto mais você recebe, você doa e recebe, você doa e recebe. Sabia que é por isso que tem gente que não recebe nada? Porque ele não doa. Não doa. É meu. Irmã, eu não sei entrar no playback, você me ajuda? Não. Irmã, eu não estou entendendo essa interpretação bíblica. Eu já vi que um dia a senhora interpretou. Você me ajuda? Não. Irmã, não sei dirigir um culto, você me ajuda? Não. Não, você é muito nova para isso. Não, você está começando agora. Não, você não pode fazer nada. Não. Egoísmo. Ou temos aquele espírito, oh meu Deus, tira esse espírito da minha boca. Ou temos aquelas pessoas influenciadas igual Josué foi influenciado. Como? Não deixa ninguém profetizar. Para. Não deixa. Moisés fala, rapaz, cabeça sou eu, o líder sou eu. O legislador aqui sou eu. Deus escolheu a mim, Deus me chamou a mim. O profeta aqui sou eu, aquele que Deus diz que comigo ele fala boca a boca, face a face, olho a olho. Eu não estou me preocupando e tu está se preocupando com isso. Você não está vendo que está querendo tomar teu lugar? Você não está vendo, marido? Tá não, é? Você viu do jeito que ele falou? Será que ele não sabe o lugar dele? Você não está vendo a forma que fala, a forma que anda, a forma que caminha? Você não está vendo? Você precisa cortá-lo. Você precisa poldá-lo. Você precisa cortá-lo. Por quê? Porque está crescendo demais. Ela vai assaio. De assaio. Nequeia ansúria. Nemandaravassia. Nebiandaravaia. Você não está vendo o jeito que ela me olha. Ela está querendo tomar a minha autoridade. Você precisa poldá-la. Você precisa cortar. Deus veio para revelar.
Você precisa colocar limite nisso. Você não está vendo como está se destacando. Você não está vendo como está indo, como está caminhando. Você não está vendo que as pessoas só ligam para ele. Não liga para nós, mas liga para eles. Não vem até nós, mas vai até lá. Você não está vendo esse movimento? Estão profetizando lá no arraial, Moisés. Tu é o profeta legítimo, manda que calem. Quem és tu para mandar que alguém cale? Quem és tu para fechar a boca daquele que eu mandei profetizar? Andaraçai, andaraia, nemende que anjore mandarácia. Quem és tu para querer enquadrar quem eu mandei sair? Para querer prender quem eu falei vai e de caminhe? Quem és tu? Nós precisamos de pessoas que dizem que o Espírito do Senhor venha sobre todos. Que venha sobre todos. Que desça sobre todos. Que todos evangelizem, que todos preguem, que todos cantem, que todos tenham visão, que todos sejam cheios, que Deus use todos. Lara chore remandaraia, neremando comanda, simincho mendecaia, rimianda la maia saio. Que manda lácia. Aleluia. Vem comigo, quem? O menor. Porque o menor também tem condição de fazer alguma coisa. Tu não canta muito não, mas perto da minha voz, a tua caminha vai ficar top. Vem comigo. Nossa, irmã, eu queria tanto cantar. Você. Vixe, dá não, hein? Não, irmã, vem aqui que eu vou te ajudar. Vem aqui, minha irmã. Porque a minha catua, você vai ver. Tu não sabe entrar e sair no playback, mas eu sento lá na tua frente e eu fico te dando sinal. É bem assaio. Ou será que é daquela que... Você viu como cantou? Canta nada. Não, irmã, canta que nós sustenta, vai. Vai que nós sustenta. E se ficar muito feio, a gente cobre do glória e ninguém percebe. Vai! Vai! Namashúria! Nemanda canda lamácia! Aramaya surianda lamaia saio! Naramande canda lamashúria! Meus filhos começaram a aprender a tocar pequenininhos. A gente incentivava. E eles começaram e foram ter a primeira apresentação. Eu sou muito ruim com datas, não me lembro quando que eles foram fazer a primeira apresentação, só os dois. Alguém chegou para os meus filhos e disse assim, não vai. Não, eu estou dizendo criança, estou dizendo, eles não eram nem adolescente. Eles deviam ter de 9 para 10 anos, por exemplo. E alguém puxou no bracinho deles e disse, vocês cantar não vai. Por quê? Vocês não sabem tocar, vocês não sabem cantar. Vocês vão passar vergonha, vai ficar horrível. Perante o Eterno de Israel que me assiste aqui nessa noite. E eles chegaram pequenininhos, não quer cantar não. Não quer tocar, não, mas vocês não ensaiaram. Não quero não. Não, mas vocês ensaiaram, não. Chegou em casa, mas o que aconteceu? É que o irmão fulano falou para nós que nós não sabem, vai ficar horrível.
As pessoas vão rir de nós. Eu falei, pronto, pois agora todo culto, quando eu tiver oportunidade, vocês vão cantar horrível mesmo. Vai cantar desafinado mesmo. Vai tocar mesmo. Tu tem noção que é um espírito do inferno, de Satanás, de falar para uma criança, de desmotivar uma criança. O que temos de pessoas travadas por causa desses egoístas, ciumentos, que quando alguém tem oportunidade, olha de cima embaixo. Quantas vezes eu preguei e as pessoas se levantavam e iam embora? E não era uma não, irmãos, era 10, era 15. Eu não vou pregar mais não, falava pro meu marido. E ele falava, vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai. Deus vai destravar alguém aqui que está cheio de complexo. Deus vai destravar alguém aqui nessa noite. Deus vai destravar alguém aqui. O Espírito de Cristo vai quebrar bloqueios aqui nessa noite. Oh, vai, Ele vai, Ele vai. Ele vai. Uma vez eu ensaiei um hino, eu desisti de pregar porque os povos levantavam e iam embora. Eu falei, agora eu vou cantar. Aí eu fui cantar. Oh, meu Deus, cantei. Aí alguém chegou em mim e falou para mim assim, pregar até que é mais ou menos. Agora cantar ninguém merece. Pelo amor de Deus. Falei, pronto, pregar mais ou menos, cantar ninguém merece. Ah, não, vou ficar sentada. É para a intercessão que Deus me chamou. É para ser, eu falei, para ser a sombra do meu marido. Eu vou na sombra dele. Não é possível. Não é possível. Rejeição das muitas, muitas. Até que um dia o Todo-Poderoso falou comigo. E você sabe o que o Todo-Poderoso disse para mim? Disse assim, o diabo, porque isso é do diabo. Aí as pessoas, aí eu lembro das pessoas que falou para mim. Eu falei, ah, Pedrão, deu lugar para Satanás, né, Pedro? É, tem pessoa que dá lugar para Satanás, gente. Ah, o Senhor disse para mim, o diabo entrou em algumas pessoas para poder colocar um complexo na tua mente. Mas eu, o Senhor, eu, o Senhor, estou quebrando esse complexo agora. A mesma voz que falou comigo aquele dia, é a mesma voz que está ecoando nessa igreja, aqui dizendo, eu estou quebrando complexo aqui. Estou quebrando complexo aqui. Calavacho. Eu não sei quem disse, eu não sei quem falou, eu não sei de onde veio, mas ele vai voltar envergonhado pelo nome de Jesus, porque você não vai ser paralisado. Quem mandou tu profetizar foi Deus. Quem mandou tu cantar foi Deus. Quem mandou tu fazer o ensino foi Deus. Quem mandou tu escrever foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Ai, mas eu não sou igual ao pastor. Não é, nem vai ser. Não se iluda. Eu também queria ser igual, mas não sou. Não é, nem vai ser. Mas eu não sou igual o Josué, nunca, 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 nunca. Aleluia, não vai ser. Seja você. Deixa Deus te usar assim.
do jeito que Ele tem para a tua vida, no tom que Ele te deu, do jeito que Ele te deu. Eles se ajuntam e vão. Aleluia. Eles se ajuntam, se unem e vão. E o texto sagrado nos diz que quando eles saíram à batalha, eles saíram guerreando contra os inimigos, contra os cananeus, contra os perizeus. E eles entraram na cidade de Bezeque, e ali 10.000 homens foram feridos e mortos. Deus estava com eles. Deus havia autorizado eles ir. Deus havia dado capacidade para que eles vencessem aqueles inimigos. E existiam inimigos que precisavam ser vencidos. Quando eles chegam em Bezeque, eles se deparam com o bárbaro e cruel Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque era um inimigo perigoso. Adoni-Bezeque era um inimigo prevalecido, prepotente, cruel, sem piedade. E quando eles pisaram naquele território, que eles o viram, Adoni-Bezeque fugiu. Teve habilidade para fugir. Só que eu imagino eles conversando entre si. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim, dizendo: ele fugiu. Fugiu. Só que a gente conhece a história dele. Vamos deixar ele fugir? E eu acredito que Simeão olha para a tribo de Josué, um dos cabeças, e fala: nós não somos dos que recua. Nós não somos do que recua. Nós viemos nessa batalha pelo nome do Senhor. O Senhor nos deu permissão para entrar. E não vai fugir nenhum daquilo que o Senhor entregou na nossa mão. Detalhe, Deus já havia entregado o povo daquela terra na mão deles. Não vamos deixar fugir, vamos atrás. Mas é Adoni-Bezeque, todos conheciam, todos sabiam da fama dele, da crueldade dele. Só que independente do grau, do tamanho, da habilidade, da força do inimigo, se Deus nos deu autoridade para ir, precisamos ir. Precisamos ir. Mas eu sou fraco, gruda com forte. Gruda com forte. Mas eu sou pequeno, olha para aquele que é grande, gruda com ele. Eu não sou tão forte e tão sábio. Meu Deus, é isso que Deus quer. Que aquele que não é tão forte, tão sábio, aquele que não gosta de orar muito, aquele que tem poucas palavras na oração, aquele que não tem costume de jejuar muito, é isso que Deus quer, unir. Aí eu não gosto de orar, não tenho costume de orar, não gosto de jejum, eu não gosto, eu me sinto muito fraca, eu me alio com outro mais fraco. Não, eu não tenho muita condição, eu sou pequeno nessa área, mas eu conheço alguém que é grande nessa área. Então você quer saber de uma coisa? Vou morrer não, tem um inimigo para ser destruído, tem um inimigo para ser enfrentado, tem um inimigo que precisa ser neutralizado. Então eu vou grudar com quem? Com quem eu sei que está no monte. Irmã, por favor, irmã, eu sou daquela que falo que vou e não vou, mas eu te dou liberdade para buscar na minha casa. Irmã, eu sou daquela que falo que vou começar uma consagração e não termino, mas eu te dou liberdade de me buscar na minha casa, e a gente corre para aquela mata, e a gente fica até meio-dia. Me ajuda, eu quero vencer. Quero vencer. Eu preciso vencer, eu preciso vencer. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que tu me ajude a guerrear. Eu não sei muita coisa, me ajuda, me ensina. Me ensina a entender mais, me ensina a compreender mais essa união que Deus quer de nós.
Eles vão atrás de Adoni-Bezeque, esse bárbaro e cruel, conhecido como aquele que pegava a liderança. Quem que ele pegava a liderança, a cabeça? Ele pegava os reis, pelo menos 70 reis de nações distintas. Ele havia capturado em suas guerras. E quando ele capturava alguém que era grande, porque o rei é aquele que é maior, é aquele que tem habilidades maiores, habilidades especiais, é aquele que dá voz de autoridade, é voz de comando, é aquele que planeja a guerra junto com os seus oficiais. Adoni-Bezeque falava: é esse que eu quero. Quem? Quem tem autoridade para dar voz de comando. É esse que eu quero. Ai, meu Deus. E o que ele fazia com esses? Capturava e cortava os polegares das mãos e dos pés, e deixava comer migalha debaixo da mesa dele. Já falei com os irmãos de outros momentos, que os dedos polegares das mãos são os principais dedos que temos. Os polegares é a nossa razão, e os dedos polegares que trouxe o desenvolvimento da nossa civilização. Os dedos polegares, sem os dedos polegares, nós não conseguiríamos ter evoluído como evoluímos. Então, os dedos polegares, eles é fundamental. É através dele que nós temos condição de fazer movimento. Toda a coordenação motora fina, que não estão sobre os outros seres vivos, apenas sobre nós, seres humanos, estão contidas através dos dedos polegares. Sem o dedo polegar, não tem como manusear um arco, uma espada, um escudo. Para manusear, então, qualquer equipamento de guerra, era necessário ter os dedos polegares. Quando Adoni-Bezeque cortava os dedos polegares dos reis, ele estava dizendo: a partir de hoje, tu não vai mais manusear a tua arma. Tu é bom no quê? Na espada. Se despeça da espada. Tu é bom do quê? Arco e flecha. Dá uma olhada para ele. Se despeça do arco e flecha. Tu é bom do quê? Eu sou bom escudeiro. Se despeça disso, porque nunca mais tu põe o escudo na tua mão. Tu é bom do quê? Andaraia suia. Cortar os dedos polegares dos pés. Quando Adoni-Bezeque fazia isso, nós entendemos que é através dos dedos polegares dos pés que nós conseguimos manter o corpo em pé. Os dedos polegares dos pés, ele nos traz estabilidade, equilíbrio e agilidade no corpo para a caminhada. Isso. Sem os dedos dos pés, os polegares dos pés, a nossa caminhada fica vagarosa. A gente até vai, mas não com a mesma agilidade. A gente até caminha, mas perdendo o equilíbrio toda hora. A gente até caminha, mas estabilidade nenhuma. A qualquer hora a gente cai. Adoni-Bezeque está falando. Como é que era lá na guerra? Olha, eu era daquele que ponhava a mão na espada, eu entrava no meio dos inimigos, eu só ia cortando. Se despeça, porque hoje tu não põe mais a mão na espada e nem corre. Tu pode até ir, só que se tu for para a batalha, tu vai ser um peso morto. Se tu for para a batalha, tu vai ser alguém que vai dar trabalho na batalha. Por quê? Porque vai ter que ter uns 2 ou 4 ou 5 cuidando de você, porque tu não vai conseguir correr. Tu vai ficar só caindo, levantando, caindo, mancando. Tu não vai conseguir correr. E arma tu não vai conseguir pegar. Irmã, explica melhor. Explico. Será que tu não percebeu ainda que o teu inimigo armou para você? Será que tu não percebeu ainda que ele armou para a tua vida?
Arasuiandácia. Olha o dom que tu tem. Olha o talento que tu tem. Aramanha Súria. Olha como tu é bom. Olha as qualidades que você tem. Olha o que Deus colocou sobre a tua vida. Mas agora tu está parecendo um peso morto. Porque quando vai para a guerra é só para fazer alguém se prender a você. Tu não tem agilidade nem para entrar, nem para sair, ainda amarga e impede mais um monte. Não percebeu isso não, é? Não percebeu? Quanto tempo que tu não põe a mão naquela arma que Deus colocou sobre a tua vida? Quanto tempo que tu não usa ela? Foste batizado com o Espírito Santo e com fogo. Te selei, te forjei, coloquei uma ferramenta na tua mão. Como eras bom naquilo que fazia. Ei, esse inimigo já cortou os polegares de muitos. Já paralisou muitos. E agora tu tem uma opção. Ou tu enfrenta ele pelo sangue de Cristo. Ou tu enfrenta ele pelo nome de Jesus. Ou vai ficar debaixo da mesa do inimigo comendo migalha. Ele tirou a força. Quando corta os dedos das mãos, tira a força. Eu não tenho mais força de pegar na espada. Eu não tenho mais força de usar o dom. Eu não tenho mais força. Tirou o equilíbrio. Eu não consigo mais me manter. Eu até tento, mas caio. Eu até tento, mas caio. E enquanto isso, ele te prende na miséria. Miséria. Você está debaixo da mão dele. Ele dá para você o que ele quer dar. Só que eu estou falando de um Jesus. Eu estou falando do Jesus que tem poder de restituir. Eu estou falando do Jesus que sabe qual é a área que foi cortada. Ele sabe e ele tem poder para restituir aqui nessa noite. Eu disse que oraríamos aqui e que o Senhor Deus me disse que Ele vai tirar alguém aqui nessa noite desse ciclo vicioso de levanta e cai, levanta e cai. Eu até vou, mas caio. Eu tento ficar em pé, eu dou um passo, caio de novo. Eu vou me arrastando, desequilíbrio, e a minha caminhada tem se tornado isso. Debaixo da mão do inimigo, eu sinto a mão do inimigo me oprimindo.
Eu sinto a mão dele, eu sinto a mão opressora dele, que me limitou e disse: tu não sai daqui. Só que o valente só é valente até chegar um outro valente mais valente do que ele. Até chegar um que é mais poderoso do que ele. E esse valente maior chamado Jesus Cristo é aquele que entra na casa, amarra o valente e toma o despojo. Eita, tem voz de comando aqui nessa noite para essa igreja. Tem voz de comando, e esse comando não me pertence. Esse comando é daquele que reina, que governa e que está olhando para a vida de alguém aqui e está dizendo: até hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Se coloque em pé, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos, por favor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Com os teus olhos fechados nessa noite, eu só quero que tu faça uma única oração: me restitui, Senhor. Me restitui, Senhor. Na verdade, há tanta gente que Deus falou aqui, mas aquela parte da palavra que se enquadrou na tua vida, fique com ela e faça a oração segundo a palavra que foi proferida aqui nessa noite. Aleluia, 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 aleluia.